A gente volta a falar que o Hamas libertou há pouco as 3 primeiras reféns israelenses. As vítimas já estão com a Cruz Vermelha e, segundo o órgão, estão bem de saúde. A gente vai com imagens ao vivo de lá agora, é isso? O diretor Felipe está falando aqui comigo? Muito bem, as pessoas estão um pouco mais calmas agora, né, Fabrício? Muito pelo contrário, comemorando provavelmente aí a saída das reféns, é isso? Exatamente. A cada anúncio que chega da imprensa local, a cada novidade que chega, há uma comemoração na Praça dos Reféns, lá em Tel Aviv. E a gente está acompanhando aqui também essa troca. Eles, agora do lado esquerdo da tela, imagens de helicópteros do exército israelense que estão posicionados na fronteira com a faixa de Gaza. Porque como é que tem sido feita essa troca e como que serão feitas as trocas durante esse cessar-fogo? Funcionários da Cruz Vermelha vão até a faixa de Gaza, entram na cidade de Gaza, onde os combatentes do Hamas, os militantes, integrantes do Hamas, entregam estes reféns. Essa troca foi feita há pouco, como você falou, a Cruz Vermelha confirmou já ter recebido as 3 reféns, as 3 primeiras reféns, disse que elas estão em bom estado de saúde, e aí é a Cruz Vermelha que leva estas reféns até as tropas israelenses ali na fronteira da faixa de Gaza, como a gente está vendo agora as imagens. Chegaram ali 2 vans, uma acaba de deixar o local. Aparentemente ainda não são os reféns, mas devem chegar a qualquer momento, até pela movimentação que a gente vê. E estes helicópteros partirão ali da faixa de Gaza até o Centro Médico Sheba, que fica em Ramat Gan, nos arredores de Tel Aviv. É para lá que os reféns serão levados para passar por essa avaliação médica, para passar por essa primeira movimentação, digamos assim, essa primeira consulta após serem liberadas aí do cativeiro lá no Hamas, na faixa de Gaza. Muita comemoração em Tel Aviv, claro, mas também a gente imagina que seja uma noite de protestos ainda pela frente. A gente deve ter ainda muita pressão contra o governo Netanyahu, que prometeu ontem, como a gente já falou aqui em discurso, recuperar todos os reféns israelenses, mas por enquanto a gente tem essa confirmação da Cruz Vermelha de que as 3 reféns, as 3 primeiras reféns já foram entregues e estão então voltando, prestes a voltar para Israel. A gente está falando de Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari. As famílias também aguardam essa chegada ansiosamente. Até há pouco a gente viu imagens de amigos e parentes de Emily Damari em um kibbutz ali próximo à faixa de Gaza, também aguardando o retorno dela, acompanhando toda a movimentação pela televisão, porque esse é um momento muito importante, um momento histórico que a gente está acompanhando aqui na Jovem Pan News e que toda a população de Israel e também da faixa de Gaza... Que comemoração, Fabrício. Isso mexe com a gente também, que acompanha esse conflito há mais de 15 meses. E a gente também se emociona e quer um cessar-fogo. A gente quer a paz desses países e quer ver o povo, quer ver os reféns, quer ver tudo isso acontecer. Então a gente fica do lado de cá acompanhando, mas também com toda essa expectativa. Né? É um grito preso na garganta desse povo, que passou por uma angústia muito grande dos 2 lados da fronteira. Sim. A gente pode dizer isso com toda certeza, né, Elisângela? Tanto o povo israelense tem sofrido, está sofrendo muito com essa guerra, com a perda de parentes, de amigos queridos naquele ataque brutal de 7 de outubro, como também os civis palestinos que nada tem a ver com esse conflito, que são vítimas desse conflito também, e um lado onde também morreu muita gente. A gente está falando aqui, segundo os números que foram disponibilizados, são pelo menos 46 mil mortos do lado palestino. Não dá para a gente precisar exatamente quantos são civis, quantos não são. Sim. Mas a perda de qualquer vida, independente do lado, é sempre lamentável e é uma angústia muito grande. Não à toa, esse cessar-fogo foi comemorado tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. Esse acordo para a libertação dos reféns israelenses e também dos prisioneiros palestinos foi muito comemorado, porque isso gera uma angústia muito, muito grande. 15 meses, a gente não está falando de 15 dias, a gente não está falando de 15 horas, é mais de 1 ano. A gente falava há pouco do Kfir Bibas, uma criança que foi levada ainda antes de completar 1 ano de vida, foi levada, completou agora 2 anos e muito provavelmente nem sabe que é israelense, né? Imagina, uma criança de 9 meses. Até o que a gente comentou, em que situação que essa criança ficou durante todo esse tempo. Exatamente. E a família vivendo o drama, onde está o meu filho? É uma situação que a gente não consegue nem se colocar no lugar de tão terrível que é. É um bebê que fez 2 anos ali.
como refém. A gente comentava aqui fora do ar, né? As informações que a gente recebeu dão conta de que Kfir Bibas, por exemplo, que foi levado refém ainda com 9 meses de idade, foi levado na faixa de Gaza. Ele estava ali sob domínio do Hamas, sendo no cativeiro do Hamas, digamos assim, mas em uma área diferente de outros reféns, segundo o próprio Hamas. Mas a gente comentava que nem mesmo uma área diferente necessariamente é uma coisa boa, né? Não há aqui como a gente precisar exatamente em que condição que esses reféns estavam. Até por isso que essa mensagem da Cruz Vermelha dizendo que essas 3 primeiras reféns estão em bom estado de saúde... É um alívio até. Isso é um alívio, isso já é um alento para muita gente, porque não se sabe como que eles estarão fragilizados ou não. Agora a gente acompanha, tem imagens que estão chegando aqui ao vivo, me parece, da faixa de dentro da faixa de Gaza, da cidade de Gaza. Olha só, a gente tem imagens aí. Para quem acompanha a gente pelo YouTube, pela TV, consegue acompanhar de um lado a expectativa ali de muitos familiares e amigos esperando por notícia dos reféns, e do outro lado, o Fabrício acabou de falar. Exatamente. Essas imagens que chegaram, que a gente está acompanhando, que acabaram de aparecer aqui na tela, são imagens recuperadas de agora há pouco, Elis. Exatamente, do momento da troca. Muitos cidadãos lá de Gaza foram acompanhar isso porque aconteceu, aparentemente, em praça pública, essa troca. Então, os prisioneiros e os reféns, essa troca? Ou os reféns sendo levados em praça pública para a Cruz Vermelha, para que a Cruz Vermelha faça esse traslado até eles serem entregues ali ao exército de Israel. Até agora a gente não sabe se os prisioneiros, que também fazem parte desse processo do acordo, foram libertados, alguns deles. A gente isso não sabe. Isso deve acontecer muito em breve. Essa prisão que a gente até mostrou as imagens aqui, a prisão de Ofer, ela fica muito próxima de Ramallah, que é a capital do território palestino, na Cisjordânia. A gente estava falando de 90 prisioneiros palestinos que devem ser libertados, e as famílias também aguardam ansiosamente essa libertação. Obviamente que muitos desses reféns, desses prisioneiros, palestinos, alguns deles são da Cisjordânia, outros são da faixa de Gaza, possivelmente. Então, a ver como é que vai ser feita também essa movimentação deles depois para poderem voltar para casa. É algo ainda tudo muito nebuloso, mas que a gente está construindo essa notícia, que é essa história ao vivo com quem nos acompanha, exatamente. E a expectativa agora pela chegada desses reféns levados pela Cruz Vermelha até os helicópteros ali do exército de Israel, que estão posicionados justamente na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, para que eles possam depois ser levados para o hospital. Tudo isso acompanhado com muita ansiedade. Agora sim, imagens do lado de fora da prisão de Ofer, ali na Cisjordânia. Os ônibus que estavam parados ali saíram, já não estão mais. Já saíram dali. Isso é um sinal. Possivelmente já está sendo feita, então, também essa retirada. Transporte dos presidiários, então. Então, a gente aguarda aqui. Tudo porque... mais comemoração. Toda comemoração a gente já fica apreensivos aqui no estúdio também. Exatamente. Alguma notícia que chega lá, provavelmente, e eles estão comemorando. E assim a gente vai apurando aqui em tempo real, junto com vocês. É a mesma expectativa que você em casa, que você que está no rádio, ouvindo a gente assistindo, é a mesma expectativa que temos aqui no estúdio também, de acompanhar em tempo real e passar informação para você que está em casa. Exatamente. E aguardando também o pronunciamento do presidente americano Joe Biden, que vai falar logo mais. Ele estava previsto para falar ao 12h30, horário aqui de Brasília, agora passou para 12h45, ou seja, deu aquela atrasada protocolar, né, digamos assim. Não tem como, né? Exatamente, faz parte de do protocolo. Exatamente. Muito possivelmente, Joe Biden está aguardando a chegada desses reféns ali ao território israelense, né, para poder se pronunciar. Olha só, o Felipe está conversando aqui comigo no ouvido. A gente tem áudio da comemoração do pessoal aí? Por favor. É um misto de choro, com grito, com felicidade, com tensão, com lágrimas, as fotos dos reféns, e tudo indica que parece que os reféns estão ali chegando, segundo o nosso diretor aqui, cochichou no meu ouvido. Tudo indica. A imagem agora ficou um pouco mais distante ali. Fica exatamente na cidade de Reim, que é justamente na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. A gente tinha visto ali agora há pouco, Elisângela confirmando então as imagens que mostram justamente as 3 reféns israelenses sendo libertadas pelo Hamas para a Cruz Vermelha, para que a Cruz Vermelha leve elas então para
para o exército israelense. É justamente aquela imagem que a gente acompanhou, então confirmado, com muitos palestinos em volta. A gente viu que estava lotada ali a praça. Gente. Exatamente. Os integrantes do Hamas chegaram encapuzados, ao lado de integrantes também da Jihad Islâmica, que é outro grupo terrorista que atua ali na região, que também foi responsável pelos ataques de 7 de outubro, que também está incluído nesse cessar-fogo. Esse cessar-fogo abrange os dois grupos. Mais comemorações. Exatamente. A gente ouve aqui a comemoração, já para olhar a imagem. Para olhar a imagem, exatamente. Inclusive, não te cortando, Fabrício, o Segré está aqui com a gente acompanhando também. O Segré na expectativa, né, Segré, de conhecer, de olhar para esses reféns. A gente quer essa imagem para a gente poder aqui comemorar juntos. E que emoção, não é isso, meu amigo? É incrível essa sensação de voltar ao lar, né, Elisângela? E tem que cuidar o psicológico, né, desses sequestrados que durante tanto tempo ficaram fora da família, fora do seu país, do seu território, e com uma pressão de saber quando que eles vão me matar, né? É uma situação muito dramática. Olha a expectativa que isso está provocando na população de Israel e no mundo, né? Porque estamos falando de vidas, de pessoas, de seres humanos que foram cortadas pela aberração de um grupo terrorista que agora parece aceita as condições para finalizar o fogo. Tomara que tudo volte ao normal, E há um fator aqui para destacar também, viu, Elisângela, Segré, todos que nos acompanham. Eu me recordo muito bem do começo dessa guerra, lá em outubro de 2023. Quantas entrevistas que nós não fizemos aqui na Jovem Pan, ao vivo, com brasileiros que vivem em Israel. E a gente está falando aqui de um país de pequenas dimensões, um país de cerca de 10 milhões de habitantes. E 99% das entrevistas que nós fizemos aqui com brasileiros, com israelenses, enfim, com qualquer pessoa que estava em Israel, que vive em Israel, eles relatavam conhecer alguém ou que foi levado refém, ou que morreu, ou que ficou ferido nesses ataques. É uma comunidade pequena, então é uma comunidade que foi profundamente afetada. O mesmo vale também para esses civis na faixa de Gaza. Nós entrevistamos brasileiros que estavam lá, que foram retirados da faixa de Gaza nas operações promovidas pelo governo federal, e que também falavam, olha, eu perdi um primo, eu perdi um amigo, eu perdi alguém próximo de mim, e essas pessoas nunca mais vão voltar. Então, a sequela emocional que isso gera na população, mesmo quem não foi atingido diretamente, é extremamente grande, é muito impactante. Então, esse choro que você falou, Elisângela, certamente ele mistura um alívio, uma alegria, uma tristeza por tudo que passaram. Não é algo simples. E ainda, um outro ponto, são 6 semanas. Então, imagina só a aflição de saber se o seu ente querido, se o seu parente vai vir vivo ou não também, né, Segré? Tem isso em relação aos reféns. Então, são 6 semanas aí em que a família não sabe se vai chegar o familiar dele ali vivo, andando bem ou não. Então é uma angústia também. Exatamente. Na reportagem que nós exibimos agora há pouco, né, fala sobre a prima de um dos reféns, um franco-israelense que foi levado também pelo Hamas em 7 de outubro, e ela dizendo também, relatando essa angústia, falando, olha, o nome dele está na primeira lista dos reféns, mas eu não sei se isso vai acontecer mesmo. E ela dizendo também, eu não vou ficar contente até que o último refém seja liberado. Há uma angústia, claro, certamente para quem está nessa primeira lista dos primeiros 33 e também dos outros cerca de 60 que permanecem aguardando essa segunda lista, vivos ou mortos, que essa é uma questão também importante. Segré, nessa imagem do lado que você acompanha, quem está em casa também, no YouTube, nas plataformas digitais, tudo indica que é uma casa de colegas de uns dos reféns e que eles ali estão comemorando, esperando a chegada dessa pessoa. Então, é uma imagem, ela está um pouco escura, a gente consegue até ver ali... Já é de noite lá, claro. Eu acho que é uma caixa de som, né, Fabrício? Exatamente. É uma caixa de som, é uma comemoração ali, eles estão felizes demais, esperando com que o refém, né, o amigo, a gente não sabe ainda. Essa é a casa de amigos da Emily, que é uma das reféns, exatamente. Okay, Emily Damari, que é de dupla nacionalidade britânica e israelense. Sim. São amigos e parentes que estão reunidos ali na casa, no kibbutz. Eu vou pegar aqui exatamente o nome do kibbutz para trazer com precisão aqui, olha só.
Mas, enfim, esses amigos estão reunidos aguardando a chegada dela por lá, claro, aguardando primeiro a liberação, né? E ela vai para o hospital e depois, obviamente, de volta para casa, no kibbutz Gat, que fica justamente ali próximo da faixa de Gaza, como a grande maioria dos kibbutz. Ok, Segré, deixa eu te perguntar também, queria a sua avaliação. Fora toda a destruição, a gente tem que falar, né, dessa ajuda humanitária, as pessoas estão precisando, estão sem comida, estão sem água, remédio, esses mantimentos que são tão necessários. Caminhões ficaram muito tempo parados ali sem poder entrar em Gaza. E para ajudar essas pessoas nesse momento agora, essa ajuda, ela está conseguindo chegar, mesmo que aos poucos, mas está chegando. E também traz um alívio para a população ali, para os civis. Sem dúvida. Claro, porque estamos falando de tentar normalizar uma região convulsionada, Elisângela. E só resgatando um pouquinho do que comentávamos a respeito de se os reféns, se os sequestrados estão vivos ou não. Falando com amigos judeus que estão nessa região, eles mencionam que tem essa informação das pessoas que, segundo Hamas divulgou para os negociadores, quem eram as pessoas e qual era o estado de saúde de cada uma delas. Então, o governo que está participando dessa negociação e aqueles estados que estão participando, eles têm sim a informação. Não é uma questão de que mencionam o nome da pessoa e a família não sabe se está viva ou não. Claro, tem muito ceticismo em relação ao histórico, né? Então, mesmo que tenha tudo encaminhado para que essa troca de reféns esteja feita e seja conduzida em forma normal, a apreensão dos familiares até a chegada desse familiar ou desse amigo em casa sempre é uma situação de será que realmente está vivo como eles falam que está? Mas voltando numa situação que o Fabrício indicava também, pela cultura de Israel, independente se está vivo ou morto, o processo daqueles que lamentavelmente estão sem vida fecha uma vez que essa pessoa foi enterrada e que o corpo é recuperado.